Alô, de novo, estamos aqui juntos no podcast Romanceiro Vivo para mais um episódio sobre esse aspecto tão rico da poesia popular tradicional. Eu sou Clotilde Tavares e neste episódio voltamos com a nossa mais ilustre convidada, Dona Militana, a maior romanceira do Brasil. Também vamos conhecer, através dela, um romance famoso, um dos mais conhecidos no conjunto de romances medievais cantados, o romance de Dona Branca. Antes de prosseguir, um aviso importante. Se esse é o primeiro programa que você ouve, se você entrou no podcast por aqui, eu sugiro que pare agora e escute o primeiro episódio, pois o podcast foi idealizado como um curso e seus episódios seguem uma sequência lógica de informações. Lá também eu me apresento e apresento a nossa equipe técnica. Como prometi no episódio anterior, quero falar algumas coisas sobre a Idade Média. Muito bem. A divisão da história da humanidade em períodos é uma divisão artificial, proposta pelos estudiosos e sempre feita a posteriori, ou seja, depois que tudo aconteceu. Além disso, sempre está em discussão, e vez por outra se modifica alguma data, algum conceito. O primeiro período é a Antiguidade, que vai desde a invenção da escrita, cerca do ano de 4.000 a 3.500 a.C., até o ano de 476 d.C., quando ocorre, sob a invasão dos bárbaros, a queda do Império Romano do Ocidente. Aí começa a Idade Média, que vai dessa data, na metade do século V, até a tomada de Constantinopla pelos turcos no ano de 1453. Deste ano até a Revolução Francesa, em 1789, temos a Idade Moderna. E a partir daí começa a Idade Contemporânea, dentro da qual estamos vivendo. Note que a Idade Média durou 1000 anos, 10 séculos, e costuma-se dividi-la em Alta Idade Média, que vai até o ano 1000, e Baixa Idade Média, que começa no ano 1000, até começar a Idade Moderna em 1453. Mas voltemos à Europa, e mais especificamente à Península Ibérica, ocupada hoje pela Espanha e Portugal, que é o território físico no qual se disseminaram essas histórias musicadas, que depois de séculos ainda são cantadas no Brasil e capturam nossa atenção, despertam nossa curiosidade para o estudo e nos emocionam com os enredos descritos. Vamos voltar àquilo que eu já falei um pouco no episódio número 2, sobre a história dessa região. Como eu disse, no século VI, início da Idade Média, o que conhecemos hoje como Espanha era um conjunto de territórios independentes integrados e sob o domínio dos visigodos, povo católico originário do norte da Europa. No início do século VIII, os visigodos caíram sob o domínio dos mouros, que eram povos de origem árabe e berbere, praticantes do islamismo e habitantes do norte da África. Se você olhar o mapa, vai ver como parece fácil, a partir da costa da África, simplesmente atravessar o Mediterrâneo e dirigir-se para o norte em busca das riquezas dessas regiões. E aqui uma dica: sempre leia sobre história acompanhando no mapa. Fica muito mais fácil entender o que se passou ali. Através do Estreito de Gibraltar, foi isso que os mouros fizeram.
em busca de conquistar regiões dominadas por francos e germânicos, travando batalhas ao longo da sua ascensão sempre para o norte. Mas houve resistência, e em várias batalhas os francos rechaçaram os mouros de volta para o sul, onde eles então dominaram os visigodos e se fixaram, tomando cidades como Córdoba, Sevilha e Granada, e dominando a Península Ibérica por 7 séculos. Tirando poucos intervalos de tempo, esse período não foi pacífico. Sempre houve guerra entre os dois lados, num longo processo de batalhas e conquistas, travadas entre os mouros e os cristãos, que haviam permanecido em pequenos reinos no norte da península, como Aragão, Castela, Leão, Astúrias e outros. Tais guerras, ao longo desse período, levaram a esse processo de retomada do território conhecido como Reconquista, e cujo episódio final foi a tomada do Reino Mouro de Granada pelos reis católicos Isabel e Fernando no final do século XV, quando a Espanha foi então unificada. Essas guerras, além da disputa entre os exércitos, tinham todos esses efeitos colaterais de qualquer guerra: destruição das colheitas e das propriedades, fome, rapina, doenças, e atingiam a população civil com roubos, estupros, raptos e assassinato. A vida também era diferente de como a conhecemos hoje. O poder era concentrado nas mãos dos nobres, que, por sua vez, eram sujeitos a um rei ou a um nobre mais poderoso. A Igreja Católica, também dona de riquezas e com poder semelhante ao dos reis, estabelecia costumes e dominava as mentalidades. O isolamento da população, dispersa em áreas pouco populosas, levava a códigos de comportamento variados, que se pautavam, por exemplo, pela hospitalidade quase obrigatória oferecida aos viajantes, como vimos no romance de Santa Iria. A escravização de pessoas era praticada, geralmente tendo como alvo os derrotados na guerra, que eram feitos prisioneiros e incorporados como escravos ao novo ambiente, mesmo que fossem de ascendência nobre. O amor acontecia, mas não necessariamente entre os esposos, uma vez que o casamento obedecia a regras impostas por outro código, que não era o código amoroso. Por que estou falando isso? Porque é preciso entender que essas obras poéticas que estudamos aqui eram produzidas num determinado lugar histórico e social. Precisamos sempre evitar o anacronismo, infelizmente muito frequente entre o público leigo, de olhar para um período, sociedade ou cultura e julgá-la a partir do ponto de vista da sociedade em que vivemos e dos seus valores. Não estou falando em naturalizar coisas como escravização de pessoas, roubos e destruição de propriedades, ou estupro e rapto, mas sobre a necessidade de compreendê-las e analisá-las dentro do seu próprio contexto. Dentro dessa realidade tão variada é que percebemos que existem muitos tipos de romances. Os romances novelescos e de cavalaria tratam de aventuras amorosas, geralmente bem realistas, ou então narram feitos heróicos de cavaleiros. Note que não há elementos mágicos e maravilhosos, como fadas, bruxas ou poções mágicas. E isso ocorre mais nas canções de gesta, das quais falamos no episódio 2. Uns romances envolvem reis, rainhas, duques, barões. Outros tratam de gente do povo, gente comum.
Muitos são passados na corte, em palácios, castelos e residências nobres, outros em ambientes mais modestos. Não é de estranhar que as temáticas mais difundidas são aquelas que envolvem um conflito amoroso ou um amor proibido. Mas também são relatados casos de crianças perdidas ou situações domésticas e corriqueiras, trazendo um vivo exemplo de como seria a vida daquele período em suas características mais cotidianas. Já analisamos muitos aqui, sob esse ponto de vista do cotidiano, mas todos, por surgirem no seio do povo de forma espontânea e anônima, tratam de temas universais e humanos. A mulher traída, que busca vingança, como Juliana e Dom Jorge, que vimos no episódio número 1. As irmãs cristãs raptadas por mouros, que se encontram depois de adultas, como Rainha em Cativa, no episódio 2. A donzela atrevida e entediada que seduz o criado, Girineu, no episódio 3. A outra donzela sacrificada nas montanhas, Santa Iria, no episódio 4. A infanta que não abre mão do seu poder real de escolher o marido, Conde Alberto, no episódio 5. A estrangeira que morre de parto por falta de quem a acuda, Flor do Dia, no episódio passado. São histórias que traduzem situações cotidianas, mas não se enganem, porque os reis, condes e barões citados aqui muitas vezes eram senhores apenas de uma torre de pedra, que chamavam de castelo, e as mulheres precisavam fiar e tecer, enquanto o castelão ia ao campo, onde mais frequentemente do que gostaria, precisava juntar-se aos servos para tornar mais rápida a colheita. Agora, eu quero fazer uma observação importante sobre a Idade Média. Por que dizemos, para descrever uma situação de retrocesso, que estamos voltando à Idade Média? Por que usamos os termos práticas medievais, prisões medievais, etc., em relação a coisas abomináveis, absurdas, reprováveis? Por que dizemos que a Idade Média é a Idade das Trevas? De onde saiu isso? Quando estudamos, vemos que o medievo não é esse período obscuro e atrasado que habita nossa imaginação leiga, alimentada pela ficção cinematográfica. O que acontece é que visões negativas se cristalizaram e caíram no senso comum. E como isso aconteceu? Ora, no século XVIII, surgiu na França o Iluminismo, que foi um movimento cultural baseado no racionalismo feito pela elite intelectual europeia. Esse movimento tentou buscar um rompimento com a mentalidade medieval e acreditava na ideologia do progresso, na razão, que iria iluminar as mentes das pessoas e expulsar as trevas da superstição e da ignorância, que, no entender deles, vinha da Idade Média. Denominaram o século XVIII como o século das luzes e passaram a chamar, por oposição, a Idade Média de Idade das Trevas. Hoje, essa denominação está sendo abandonada por ser considerada preconceituosa e sem fundamentação histórica. Os estudiosos consideram que a passagem de uma idade a outra se dá através de uma continuidade e não de uma ruptura. Entre Idade Média e Idade Moderna, essa continuidade se deu através de processos lentos e graduais, como o Renascimento, o Protestantismo, os descobrimentos e a centralização política.
Os elementos desses processos, concretizados na Idade Moderna, já estavam presentes no medievo. Na Idade Média, há o surgimento das corporações mercantis, das guildas de artesãos e comerciantes. Constroem-se belas e suntuosas igrejas e acontece também a reconstrução da ordem social a partir dos escombros do Império Romano. Os idiomas nacionais se consolidam e surge a civilização ocidental cristã. Não houve trevas, mas a inauguração de um recomeço em uma Europa arrasada pela decadência. A própria democracia ocidental é muito mais de origem medieval do que de origem grega, pois se baseia em esquemas contratuais e representativos nascidos nas monarquias feudais. É ainda na Idade Média que surgem os governos representativos, o habeas corpus, os bancos, a contabilidade, a escrita musical, a imprensa e as universidades. Como pode ser chamada de Idade das Trevas? Também na Idade Média surgem os romances, objeto desse nosso podcast. Estava a Dona Branca em mesa servida seu pai, a sua saia levantada e sua barriga empinada, sua saia levantada e sua barriga empinada. O romance de hoje, Dona Branca, é muito difundido em Portugal e Espanha e também no Brasil, onde circula em versões incontáveis e muito variadas, diferentes entre si e também com nomes diferentes de personagens. E você já sabe que quanto mais variáveis o romance apresenta, mais sucesso e mais transmissão ele teve ao longo dos séculos. Essa variação, repito, se dá porque as obras de transmissão oral, por não se difundirem através de registros escritos, se modificam sempre que são contadas. Como você sabe, quem conta um conto, aumenta um ponto. Esse romance de Dona Branca se mistura, em muitas versões, com o romance de Clara Linda. No romance de Dona Branca, ela é seduzida por Dom Carlos, que, dependendo da versão, tem diferentes sobrenomes. D'Alemar, Dom Carlos d'Alemar, Dom Carlos de Montalbar, Dom Carlos de Montealvar e outros. Então, Dom Carlos a engravida. O pai descobre a gravidez e determina que ela será levada à fogueira para ser queimada. Na última hora, Dom Carlos surge e a resgata desse destino horrível. Já no romance de Clara Linda, um pajem surpreende a jovem brincando com Dom Carlos. Tenta chantagear o casal para não contar ao rei, o pai da moça. Eles não cedem à chantagem e o fofoqueiro corre ao rei para fazer a intriga, mas comete um erro, contando na frente de toda a corte. Ele diz: encontrei a Clara Linda com Dom Carlos a brincar, nua da cintura para cima, nua da cintura para baixo. Ai, eu adoro muito esse eufemismo. O rei manda então matá-lo por ter sido indiscreto e perdoa o casal. Vejam que são duas histórias diferentes, que parecem não ter nada a ver uma com a outra. Mas há versões onde são combinados elementos de ambos os romances, denotando sua antiguidade, sua reprodução constante ao longo dos séculos e mostrando também que caíram no gosto da população, que, repetindo, acabava por misturar seus elementos, o que garantiu sua sobrevivência até o dia de hoje. Eu gosto mais da versão de Dona Branca. É uma história mais cheia de lances dramáticos e de suspense, além de conter elementos da vida cotidiana, trazendo essa história mais para perto da realidade e, com isso, nos envolvendo mais. Hoje, aqui, vamos fazer assim. Eu vou recitar a versão completa de Dona Branca
Versão essa que foi levantada por Almeida Garré no seu livro Romanceiro e Cancioneiro Geral. Vou fazer uma leitura com pausas e explicações. E depois você vai ouvir uma versão mais resumida e um pouco diferente, cantada por Dona Militana. Antes de começar, o romance é intitulado Dom Claros de Além-Mar. Não é Dom Carlos, é Dom Claros de Além-Mar. E a personagem feminina não é chamada de Dona Branca, é chamada de Clara Linda. Muito embora a versão que Dona Militana vai cantar, ela usa Dona Branca. Eu vou então recitar o poema e vou interromper para fazer os esclarecimentos. Quero fazer uma aposta, ou eu não sei apostar. Clara Linda há de ser minha, antes do galo cantar. A apostar, apostareis, mas não a vez de ganhar, que é discreta a Clara Linda, ninguém a pode enganar. Não quis ali dizer nada, não quis ali mais falar, vestiu trajes de donzela e se pôs a caminhar. Lá estava a Clara Linda, de seu balcão a mirar. Que donzela tão bonita! Quem é? E o que vem buscar? É a tecedeira, senhora, que vem das praias do mar. Tem a sua teia urdida e a seda vem-no buscar. Já tenho a seda, donzela, mas ainda está por dobrar. Senhora, que se faz tarde e eu não posso esperar. De noite, pelos caminhos, donzelas não hão de andar. Para a honra da donzela, aqui hoje há de pousar. Tendes criados tão moços, tão atrevidos do olhar. Para a honra da donzela, no meu quarto há de ficar. Aqui você está vendo o processo. O cavaleiro disfarçado de mulher faz de conta que é uma tecedeira, uma mulher que tece, que está precisando de linha, de seda, etc. Tem medo de andar de noite e Clara Linda hospeda ela e, através de artifício, ela consegue, a tal donzela, de ser admitida para dormir no mesmo quarto da Clara Linda. Vamos lá. A donzela, de contente, à noite não quis cear. Tinha sono, tanto sono, que quis logo se deitar. Olhe só a esperteza, morto de sono, fazendo de conta que estava morto de sono para ir logo se deitar. Lá por essa noite adiante, Clara Linda ia gritar: cala-te, ó Clara Linda, não te queiras difamar, que eu sou de nobre gente e contigo hei de casar. Fia-te nesta palavra de Dom Claros de Além-Mar. Passados são tantos dias, tão compridos de esperar, não voltou a tecedeira de lá das praias do mar. Aos 7 para 8 meses, o pai à mesa a jantar. Clara Linda, oh Clara Linda, que feio é o teu trajar. Não diga tal, senhor pai, ninguém lhe ouça falar. Não sou eu, é da Vasquinha, que é mal feita e dá mau ar. O que é a Vasquinha? É aquela saia estilo avental que as mulheres usavam em casa por cima do vestido, uma saia ampla de pregas que ela vestia para proteger o vestido da sujeira, das coisas do trabalho doméstico. E o pai observou como a Vasquinha não estava caindo bem, estava como? Levantada na frente. Continua. Mandou chamar alfaiates para se desenganar. Disseram uns para os outros: não tem falta a saia tal. Esta saia não tem nada, não há mais que perguntar. Ao fim de 9 meses, a barriga irá baixar. Não havia o que dizer. A sentença já foi dada. Prepara-te, ó Clara Linda, que amanhã serás queimada. Não se me dá que me matem, que me levem a queimar. Dá-se-me desse meu ventre, que é de sangue real. Haverá um pajem aí que o meu pão queira ganhar e que me leve esta carta a Dom Claros de Além-Mar? Aparece um pajenzito discreto no seu falar.
Aqui está um mensageiro que o recado quer levar. Se o meu pão queres comer, a toda pressa has de andar, e entregarás esta carta a Dom Claros de Além-Mar. Que quereis, ó pajezito? Que vindes aqui buscar? Trago uma carta, senhor, novas de muito pesar. Novas lhe trago, mas novas da sua amiga leal. Hoje se lhe ajuntar lenha, amanhã vai a queimar. Ele pôs-se a ler a carta, não a podia acabar. As lágrimas eram tantas que o faziam cegar. Olá, olá, escudeiros, os cavalos a ferrar. Jornada de 4 dias, esta noite se há de andar. Chega a um convento de frades, estava o sino a dobrar. Por quem dobra o sino, padre? Por quem está a tocar? É a infanta Claralinda que se está a agonizar. Ontem juntaram-lhe a lenha, hoje a levam a queimar. Era quase manhã clara, mandou seus pajés deitar, vestiu-se em trajos de frade, foi ao caminho esperar. Parem lá os da justiça, justiça de mal pesar, que a menina que aí levam ainda vai por confessar. Deixaram-na ao bom do frade, para a infanta confessar. Mal se viu a sós com ela, de amores lhe foi falar. Venha cá, minha menina, que a quero confessar. No primeiro mandamento, um beijinho há de me dar. Não permita, Deus do céu, nem os santos do altar, onde Claros pôs a boca, não há de um frade beijar. Venha cá, minha menina, que a quero confessar. No segundo mandamento, um abraço há de me dar. Vai-te na má hora, frade, que a mim não has de chegar. Que a mim nunca chegou homem, senão, ainda mal pesar, senão só esse Dom Claros, o de Além-Mar, que por meus grandes pecados, por ele vou a queimar. Dom Claros, que tal ouviu, não pôde o riso ocultar. Por esse riso que dais, sois Dom Claros de Além-Mar. Cala-te, ó Clara linda, que te venho libertar. Tomou-a logo nos braços, puseram-se a caminhar. Estava perto do convento, viram-no os pajés chegar. Chegavam, não chegariam, a justiça de bradar. Nas ancas do meu cavalo, menina, a vez de montar. Assim foi livre a infanta por Dom Claros de Além-Mar. Veja que coisa interessante nessa versão. Dom Claros, esse tal Dom Claros, ele é um brincalhão, um burlador, como se chamava na época. Ele aposta que seduz a moça, se traveste de mulher, se mete no quarto dela. E depois, quando vai salvá-la, fantasia frade, em lugar de salvá-la de uma vez, ele ainda fica brincando com ela, dizendo, no primeiro mandamento me dê um beijinho, no segundo me dê um abraço, e ri quando ela diz que só ele pode beijá-la. Então é um tipo de homem que fica bem caracterizado nesse poema. Você vai ver agora na versão cantada por Dona Militana que a ação omite toda a parte anterior. Aquela história de disfarçar, de nada daquilo acontece na versão de Dona Militana. O romance se inicia quando o pai nota a barriga da jovem já crescida e empinada. Aqui temos Dona Branca e Dom Carlos, não é mais Dom Claros, é Dom Carlos de Monte Albar. Em vez do alfaiate para olhar a vasquinha, vem o médico, que revela Dona Branca está pejada. O pai a sentencia à morte e a prende numa torre. O que se segue acompanha o poema que eu já recitei. Tudo o que você precisa saber sobre Dona Militana está no episódio 5. Então vamos ao canto? Estava a Dona Branca em mesa vinda seu pai, a sua saia levantada e sua barriga empinada, sua saia levantada e sua barriga empinada. Que tem de Dona Branca que eu te vejo desmaiada? Foi um copo d'água fria que eu bebi de madrugada.
copo d'água fria que eu bebi de madrugada. Chamar os doutor pra curar a enfermidade. Os doutores lhe responderam: Dona Branca está pejada. Os doutores lhe responderam: Dona Branca está pejada. Minha marrinha, essa cachorra, amarrinha bem amarrada. Filha quer fazer seu pai, só merece ser queimada. Filha quer fazer seu pai, só merece ser queimada. Botaram em uma torre com maior enigmasia. O mais baixo que ela tinha para morrer terra não via. O mais baixo que ela tinha para morrer terra não via. Tivesse meu mensageiro que mandasse os meus mandados, eu mandava uma carta a dar um carro de Mantevá. Anjo do céu que de Deus veio mandado, fazeis a carta, senhora, que eu irei levar. Viagem de 15 dias eu a faço em um jantar. De portas, cortinas, varanda de Parapá. Quero entregar esta carta, dá um carro de Mantevá. Quero entregar esta carta, dá um carro de Mantevá. Dá um carro, pegou a carta, pegou a lei a chorar. Dava pinote na sala, como um gato, trilhão no mar. Dava pinote na sala como um gato, trilhão no mar. A coroa mandou abrir e a barba mandou raspar. 800 cavaleiros pra dar um carro acompanhar. Irmão, minha justiça real. Essa infante que aí vai, eu quero sentenciar. Lá em certos mandamentos, um beijinho lhe quis dar. Boca que dá um carro beija, não é papa de beijar. Lá em outros mandamentos, um abraço lhe quis dar. Corpo que dá um carro abraça, não é papa de abraçar. Cala a boca, bela infante, e usa em te calar. Eu sou o mesmo da um carro que da morte eu venho livrar. Eu sou o mesmo da um carro que da morte eu venho livrar. Nosso próximo e último episódio, que será o encerramento desta temporada, eu já estou troncha de saudade. Pois bem, no próximo eu contarei uma história gloriosa e potente de uma mulher que vai à luta. Este episódio de encerramento será totalmente dedicado às mulheres. E você, que está me ouvindo agora, faça contato comigo pelos canais disponíveis nas notas do episódio. Quero muito saber sua opinião sobre esse trabalho. Se eu receber perguntas suficientes, faço o episódio somente de respostas. Então vamos lá? E até o próximo.